Eu sempre falo isso, né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, mas realmente é uma alegria muito grande, de fato, estar aqui nesse culto tão especial, culto Conectados com Deus. E é uma alegria poder estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e ter esse tempo junto com os irmãos. E hoje, o que eu gostaria de compartilhar, de conversar com os irmãos o tema da mensagem de hoje é Conselhos para uma Vida Feliz. O fato é que todos nós buscamos ter uma vida feliz, não é verdade? Todos nós buscamos em viver e buscar em ter uma vida feliz. A humanidade, ela busca realmente viver isso a cada dia. Mas, infelizmente, algumas pessoas acabam buscando a felicidade em coisas e em lugares que realmente não irá completar ou trazer uma alegria completa, uma alegria plena na sua vida. E hoje eu quero, junto com os irmãos, olhar para a palavra de Deus e descobrir alguns conselhos, onde eu e você, a gente pode colocar em prática, ou se já estamos praticando isso, desfrutar de uma vida feliz todos os dias. Por isso eu quero ler com os irmãos o texto que está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versos 10 a 12. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la, ou se quiser acompanhar apenas aqui no telão. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10 em diante, diz o seguinte: Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Esse texto vai nos dar alguns conselhos de como nós podemos viver dias felizes, ou ter uma vida com dias felizes. É interessante porque o contexto a qual Pedro escreve essa carta é um contexto um tanto quanto difícil para os cristãos daquela época. Pedro vai escrever essa carta para os cristãos ali da Galácia, onde estavam sofrendo hostilidade, estavam sofrendo perseguições, estavam sendo zombados pela sua fé em Cristo. E então Pedro vai escrever essa carta aconselhando aqueles irmãos a se manterem firmes no compromisso ao qual eles fizeram diante da comunidade, mas também o seu compromisso com Deus. Mas o contexto não era tão favorável assim. O contexto era bem difícil. Mas o que Pedro incentivava é que aqueles cristãos se mantessem firmes para que através da sua vida, do seu bom testemunho, eles apresentassem Jesus para aquela região, para aquelas pessoas, para os gentios que rodeavam aquela cidade. Mas é muito interessante porque no mundo antigo, os cristãos eles eram considerados um povo meio esquisito. Os gentios daquela época, os romanos, eles não entendiam muito bem algumas práticas a qual os cristãos daquela época tinham. Pois afinal, eles se reuniam em lugares escondidos, muitas vezes em igrejas subterrâneas. Eles faziam cultos normalmente de madrugada. E o que eles achavam mais esquisito é o fato quando eles celebravam a ceia, um dos memoriais que Jesus deixou para os seus seguidores, para nós celebrarmos, né, a morte, o sacrifício e a ressurreição de Jesus. E eles achavam essa cerimônia meio estranha, porque na cabeça deles, eles achavam que os cristãos se reuniam num lugar escuro e praticavam sacrifícios sangrentos, horríveis. Então eles achavam o povo cristão naquela época muito estranho, um povo muito esquisito. E com isso, a hostilidade, a perseguição vinha sobre aqueles cristãos. Mas Pedro vai escrever essa carta fortalecendo a fé daqueles homens, daquelas mulheres, para que eles se mantessem firmes naquilo que eles se propuseram, no seu compromisso com o Senhor. Mas sabe, quando a gente olha para esse contexto, talvez o contexto que eu vivo, ou que talvez você viva, talvez não seja muito diferente. Talvez na sua casa você seja o único cristão. Talvez na sua família você seja o único que, quando vai participar de festas em família, é aquele que muitas vezes é deixado de lado porque é o esquisito ou o diferente da família. Mas essa carta vai nos incentivar, nos aconselhar se queremos viver dias felizes, nós precisamos colocar algumas coisas em prática. E quando nós vemos esse texto, podemos encontrar 3 conselhos aqui que Pedro deixa para esses irmãos dessa região. E o primeiro deles, a gente encontra no versículo 10, que diz assim: Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem
mentiras. E o primeiro conselho que Pedro deixa aqui é: cuide com as suas palavras. Esse texto é muito claro quando ele diz que se eu e você nós queremos desfrutar de dias felizes, nós precisamos refrear a nossa língua e estar atento àquilo que sai das nossas bocas. A maneira como nós usamos as nossas palavras influenciam muito a nossa vida. A maneira como nós usamos as nossas palavras influenciam de fato quem nós somos. Porque, de fato, o texto de Mateus vai nos dizer a respeito sobre isso, do que a boca fala, do que o coração está cheio. Né? Jesus, nesse episódio, quando os fariseus vêm a ele e trazem uma pessoa com deficiência, tentando colocar Jesus ali numa situação difícil, ele vai repreender aqueles homens. Os fariseus eram os doutores da lei, eram as pessoas que conheciam a lei de fato, conheciam toda a lei, mas eram pessoas que apenas falavam e que não praticavam. Eram pessoas que muitas vezes falavam palavras que julgavam as pessoas, e como a Ana falou aqui, né, traziam um jugo sobre aquele povo muito pesado. Mas quando nós olhamos para o texto de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 33, diz assim: uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os seus frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão conta de toda a palavra inútil que falarem, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Esse texto de 1 Pedro vai nos aconselhar a nós tomarmos cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Da nossa boca saem palavras de vida e palavras de morte, palavras de bênção e de maldição. E a pergunta que eu me faço quando eu olho para esse texto, e eu gostaria de estender essa pergunta a você, é: que tipo de palavra tem saído dos seus lábios? Que tipo de palavra tem saído da sua boca? Sabe, é muito interessante porque muitas vezes quando nós vamos conversar e aconselhar pessoas, palavras que muitas vezes foram ditas por pessoas queridas, que marcaram e machucaram tremendamente a vida de pessoas. Quando nós vamos conversar e a gente percebe que aquilo ainda fica ali como uma ferida aberta no seu coração, porque foram ditas palavras não de bênção, não de vida, mas palavras de morte e de destruição. Que eu e você, a gente possa refletir sobre isso e olhar para as nossas vidas e perceber que tipo de palavra tem saído dos nossos lábios. Provérbios capítulo 18, verso 20 e 21 diz assim: as palavras sábias saciam com uma boa refeição, as palavras certas dão satisfação. A língua tem o poder de trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as suas consequências. Esse texto nos aconselha a nós prestarmos atenção. Que tipo de palavra tem saído da nossa boca? Que tipo de palavra tem saído na sua roda de conversa? Que tipo de palavra tem saído quando você está lá no ambiente de trabalho? Esse texto vai nos incentivar, vai nos aconselhar a nós prestarmos atenção quais as palavras que têm saído dos nossos lábios. Mas uma segunda questão que nós aprendemos, um segundo conselho, a gente encontra no versículo 11, que diz assim: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. E o segundo conselho que ele nos deixa aqui é: pratique o bem e busque a paz. Perceba que o texto nos diz para nós nos afastarmos, buscar e esforçar-se para manter a paz. Mas sabe, isso significa que não é algo tão simples assim. Quando nós olhamos para esse contexto a qual Pedro escreve essa carta, de fato, os romanos hostilizavam os cristãos. Os romanos abusavam deles. E mesmo assim, Pedro vai dizer assim: ei, cuidado com a maneira como vocês têm falado no meio do povo. Cuidado e se afaste do mal. Busque fazer o bem e manter a paz no ambiente onde você está. E é de fato um esforço, é nós colocarmos isso em prática dia após dia. E realmente esse texto vai nos encorajar a isso,
a nós olharmos para o nosso contexto e muitas vezes em situações difíceis a nos encorajar a nos afastar do mal. Mas não é apenas se afastar do mal, mas praticar o bem. Colocar o bem em prática dia após dia. Sabe, olha só o que a gente vê lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 17, quando Paulo vai instruir também os cristãos naquela região. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se viguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. E sabe, é um desafio para a gente todos os dias praticarmos o bem. E é muito interessante porque naquela época existia uma lei onde, quando nós olhamos para o texto de Mateus, no capítulo 5 também, quando um soldado romano ele estava em viagem, ele estava ali com a sua farda, com o seu equipamento de guerra, se ele encontrasse um cristão no meio do caminho, tinha o direito de chamar aquela pessoa e falar assim, ó, carregue o meu equipamento. E aquele cristão ele não podia dizer não. Ele tinha a obrigação por lei de carregar. Mas o texto de Mateus, capítulo 5, vai dizer o seguinte, Jesus vai aconselhar dizendo assim, ó, se te pedirem para andar 1 milha, ande 2. Pratique o bem, faça além daquilo que te pedirem. E sabe, é realmente nós nos esforçarmos dia após dia a praticar o bem e buscar manter a paz no ambiente a qual o Senhor nos colocou. Talvez a sua família seja uma família que sempre há aquelas confusões de família. Mas o Senhor te chamou para ser aquele agente de paz naquele ambiente. O Senhor te chamou para realmente ser essa pessoa que pratica o bem dia após dia e não paga o mal com o mal, mas sim retribui com aquilo totalmente diferente com que talvez a atitude daquela pessoa espera de você. E sabe, olhando para esse contexto realmente, os cristãos eles eram realmente assim instigados pela sua ira, pelo seu próprio ego, a retribuir aquilo que eles recebiam dos soldados romanos ou do povo romano. Mas Pedro vai incentivá-los se você quer viver dias felizes, não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Faça aquilo que as pessoas não esperam. E a pergunta que nós precisamos fazer é: como nós estamos vivendo os nossos relacionamentos no dia de hoje? Como nós estamos vivendo de maneira a ser esses agentes, esses promotores de paz dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do ambiente a qual o Senhor nos colocou? O que a gente tem feito para isso? Para que possamos ser agentes de transformação, agentes de paz naquele ambiente a qual o Senhor nos colocou e nos convocou para sermos testemunhas vivas daquilo que o Senhor fez na minha vida e na sua. E o terceiro conselho que ele nos deixa aqui, a gente encontra lá no versículo 12, que diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. E o terceiro conselho que nós aprendemos aqui é: confie na justiça do Senhor. Sabe, esse texto nos mostra que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas orações. Mas algo que a gente vê muito sério aqui, e algo assim que talvez a gente precisa pensar exatamente sobre isso, em que ele fala aqui na parte B do versículo: o Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Sabe, muitas vezes eu e você, quando passamos por injustiças, nós queremos praticar justiça com as nossas próprias mãos. E esse povo sofria injustiça, eles eram hostilizados. Mas Pedro vai encorajar esse povo a dizer assim: confie na justiça do Senhor. E talvez muitas vezes nós percebemos que
Puxa vida, por que que o injusto sempre prevalece? Por que as pessoas que praticam mal parece que sempre estão à frente, sempre vencendo? Isso muitas vezes gera uma indignação no nosso coração. E muitas vezes nós tentamos ou queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas esse texto vai nos encorajar a confiar na justiça do Senhor. Esse texto vai nos encorajar a realmente depositar as nossas causas nas mãos do verdadeiro juiz. Sabe? Porque quando nós tentamos praticar justiça com as nossas próprias mãos, normalmente nós queremos fazer justiça mais de maneira imparcial. Por quê? Porque a gente vai querer fazer justiça através daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou vendo. E quando a gente vai para a questão jurídica, eu não sou jurista, mas se tiver alguém que eu falar alguma coisa errada, por favor, pode me corrigir. Mas quando um juiz recebe uma sentença, ele vai olhar tanto ali a questão de acusação e de defesa. Ele vai fazer uma averiguação e, baseado na lei, ele vai trazer, a sentença naquela causa, de maneira imparcial, colocando a lei em prática naquela situação. Então, esse juiz vai ver aquela situação de maneira imparcial, olhar ambos os lados e trazer a sentença para aquela causa. E assim, dessa maneira, o Senhor faz. Mas muitas vezes eu e você, nós queremos que as nossas próprias mãos ajam com justiça na situação que talvez estamos vivendo ou sofrendo. Mas Pedro encoraja esses irmãos a confiar na justiça do Senhor, a confiar de que Deus é esse juiz fiel e que Ele está atento ao clamor do nosso coração. E sabe, como eu falei, talvez você tenha vivido situações difíceis na sua vida. Talvez você tenha sido injustiçado em alguma situação. E é muito interessante porque quando nós conversamos com pessoas que muitas vezes estão com esse sentimento de querer realizar justiça com as suas próprias mãos, aquela pessoa fica amarrada naquela situação, fica presa e não consegue desfrutar de dias felizes, porque ela quer praticar, ela quer realizar a justiça com as suas próprias mãos. Mas sabe, Pedro vai nos encorajar a, se queremos viver dias felizes, se queremos desfrutar de dias felizes nas nossas vidas, a gente precisa entregar nas mãos do Senhor. A gente precisa depositar aos pés da cruz para que Ele julgue a nossa causa. E a gente possa tirar esse fardo dos nossos ombros e entregar nas mãos do verdadeiro juiz. Por isso, se você deseja também desfrutar de dias felizes, de experimentar dias felizes na sua vida, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, eu e você, nós precisamos cuidar com aquilo que nós falamos. Precisamos estar atento com o que sai da nossa boca. O que está revelando o nosso coração através das nossas palavras. Mas também ser aquelas pessoas que agem com bondade, não esperando algo em troca, mas praticando o bem dia após dia. E ser agentes de paz, promotores de paz no ambiente a qual o Senhor nos colocou. Mas também, para que eu e você a gente possa depositar nas mãos do Senhor a nossa causa. E assim Ele possa julgar essa situação e eu e você a gente possa desfrutar de uma paz que só Ele pode conceder a mim e a você. Por isso nessa noite eu quero, junto com você, nesse tempo, nós orarmos ao Senhor, entendendo que muitas vezes, em situações que eu e você nós vivemos, são desafios realmente praticar essa palavra nas nossas vidas. Realmente é um grande desafio, muitas vezes, eu e você, cuidar com a maneira como nós falamos. Há muitas vezes a não retribuir mal com mal e fazer diferente do que muitas vezes as pessoas esperam. Mas também como é desafiador em momentos em que nós sofremos injustiças. Muitas vezes nós olhamos e parece que aquela pessoa que fez algo para nós está ali prosperando, está se dando bem e a gente se sente injustiçado. Mas hoje eu quero, junto com você, aceitar esse desafio, falando: Deus, me ajuda a olhar para o meu coração, me ajuda a prestar atenção nas minhas palavras,
a maneira como eu tenho lidado com as situações, a maneira como eu tenho agido e reagido às circunstâncias da minha vida, e a realmente buscar fazer o bem a todo momento, e ser um promotor de paz dentro da minha casa, lá no meu trabalho, na minha vizinhança, mas também colocar nas mãos do verdadeiro juiz a nossa causa, para que ele possa julgar, mas que eu e você, a gente possa experimentar uma paz, e que o Senhor possa realmente nos guardar a cada dia. Por isso eu quero nesse momento te convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e aquilo que talvez o Espírito Santo de Deus te mostrou nessa noite, que você precisa fazer diferente. Talvez cuidar com as palavras, cuidar com as atitudes, ou entregar ao Senhor a injustiça que talvez você está vivendo, para que a gente possa desfrutar de dias felizes, de dias plenos na presença do nosso Deus, e experimentar do cuidado, da presença, da provisão dele sobre nós, dia após dia. Por isso eu vou te dar uns segundinhos para você orar, e em seguida nós oramos juntos nesse sentido, colocando as nossas vidas e pedindo para que ele nos transforme segundo a tua vontade. Pai querido, nós estamos aqui, Deus, diante da Tua presença. A Sua presença que é santa, poderosa. A Sua presença que, quando nós adentramos, ó Deus, no santo lugar, nos constrangemos à Sua santidade, ao Teu poder, à Tua majestade, Pai. Deus, nessa noite nós, mais uma vez, queremos render as nossas vidas totalmente aos Teus pés, clamando por graça, misericórdia, mas também clamando por perdão, Deus. Perdão porque tantas e tantas vezes nós falamos coisas, ó Pai, que não glorificam o Senhor. Tantas e tantas vezes falamos coisas que não são palavras que louvam ou glorificam o Teu nome. Por isso nós queremos, Deus, pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, Deus, a estar atento e a cuidar, Deus, com as palavras que saem das nossas bocas, Deus, para que possam ser palavras de bênção, palavras de vida, palavras, Deus, vindas do Senhor, para que haja transformação em nós, mas também nas pessoas próximas a nós, Deus. Pai amado, nos fortaleça dia após dia, Deus, a nos afastar do mal, mas também, Deus, ser praticantes daquilo que a Tua palavra nos ensina. Deus nos ajuda sim, Deus, a ser promotores de paz, aonde o Senhor tem nos levado, dentro do nosso ambiente familiar, nosso ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, Deus, que possamos ser agentes de transformação naquele ambiente, Pai, para que o Teu nome seja glorificado e engrandecido através das nossas vidas, ó Deus. Mas também nessa noite juntos, ó Pai, nós queremos clamar, ó Deus, para que o Senhor nos ajude, Pai, a entender que o Senhor é esse justo juiz. Tantas e tantas vezes nós tentamos, ó Pai, fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas, Pai, quando olhamos para a Tua palavra, nós entendemos que o Senhor é esse justo juiz. Então nos ajuda, Pai, a depositar tudo na Tua presença, para que o Senhor julgue a nossa causa, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor, ó Deus, cuide e trate o nosso coração, Deus, para que possamos desfrutar, ó Deus, de uma paz que excede todo entendimento. Mas como esse texto que lemos hoje, Pai, desfrutar de dias felizes na Tua presença, para que possamos, ó Deus, experimentar dia após dia do Senhor sobre cada um de nós, da Tua presença nos conduzindo, ó Deus, e nos orientando de acordo com a Tua vontade, Pai. Por isso nós, hoje, Deus, queremos sim colocar as nossas vidas diante do Teu altar, ó Pai, para que o Senhor, Deus, transforme, nos mude, Deus, de acordo com a Tua vontade, e que possamos ser pessoas que revelem a Tua glória por onde passam, Deus. Que possamos dia após dia, Deus, exalar o bom perfume de Cristo, e assim como esses cristãos que passaram por situações difíceis,
mas que pela sua perseverança, pela sua fé no Senhor, eles foram ali, pessoas que marcaram aquele tempo, pessoas que revelaram Jesus através da sua vida, Pai. Então, Deus, faz conosco também, para que a nossa vida glorifique ao Senhor, que a nossa vida testemunhe o Senhor a qual nós servimos, o Senhor que é Rei sobre as nossas vidas, ó Pai. Por isso nós oramos nessa noite, Deus, pedindo a Tua graça e misericórdia, mas também, Deus, agradecendo por aquilo que o Senhor já está fazendo em nossas vidas, para a glória e louvor do Teu nome. Assim oramos a Deus e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos fortaleça a cada dia, que possamos desfrutar de dias felizes na presença do nosso Deus.